Bom, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, você viu o título, você vai entender por que a maioria das pessoas falham no dropshipping global. Mas antes de te explicar o porquê as pessoas falham, você precisa saber quem sou eu, caso você não me conhece. Eu me chamo Matheus Dávila, hoje tenho 24 anos, trabalho com dropshipping desde os meus 20 anos, então já fazem 4 anos que eu estou no mercado, já faturei alguns múltiplos milhões em dólar vendendo para o mercado global com a logística de dropshipping. Então eu já percorri toda a trajetória dentro desse mercado, eu já vendia para o Brasil, depois eu fui para a Latam, depois para o dropshipping global, vendendo em inglês, em várias moedas, já vendi para mais de 100 países, enfim, isso é um pouquinho sobre mim. Então agora eu posso ver quais são os maiores erros das pessoas, porque eu já ajudei centenas de pessoas a iniciarem no mercado, ajudei outras centenas a escalarem suas lojas. Então, além de ter tido resultados para mim mesmo, eu ajudei outras pessoas a terem resultado. Então, eu tive contato com muita gente durante a minha trajetória e por isso eu consigo ver o que faz uma pessoa dar certo nesse mercado ou não. Eu vejo que no Brasil, a maioria das pessoas começa a empreender por conta de uma necessidade de dinheiro. Eu sou do Brasil, nasci no Brasil, hoje eu não moro mais, hoje eu moro em Dubai, mas eu sei como é começar um negócio no Brasil. É complicado, é burocrático. A gente vem de um país de terceiro mundo. O Brasil é um país de terceiro mundo. E quando a gente entra no mercado global e começa a trabalhar com dropshipping global, a gente está concorrendo com pessoas que, desde quando elas nasceram, elas já ganham em uma moeda 5 vezes mais valiosa que a nossa. Então, quando elas vão testar um produto, elas já começam um teste com $100. A gente vai começar com R$100 e olhe lá. Então, a gente tem essa desvantagem por vir de um país que não é rico, a maioria das pessoas vem de baixo, tem uma porcentagem pequena da população que já nasceu com dinheiro, já veio de berço. Então a nossa realidade, quando a gente começa a empreender, é muito dura. E aí por isso, muitas pessoas encontram essa solução de começar a empreender no mercado digital. E o dropshipping nada mais é do que e-commerce. E se você não sabe o que é e-commerce, é uma loja online. A diferença do dropshipping para o e-commerce é que no dropshipping quem faz a logística do produto, quem envia o produto para a casa do nosso cliente é o nosso fornecedor. Então a gente não tem muito trabalho igual a galera do e-commerce tem. A gente não tem essa dor de cabeça que eles têm, essas burocracias com entrega, com logística e tudo mais, porque a nossa logística é terceirizada. Porém, isso é uma desvantagem porque a gente não consegue entregar num prazo de entrega tão rápido. Então, o que faz uma loja de dropshipping dar certo? É os pilares entre produto, oferta, design, criativo e marca. São esses 3 pilares que fazem uma loja de dropshipping dar certo. Então, agora que você já está um pouco mais contextualizado sobre isso, vamos lá. Por que as pessoas falham quando começam a trabalhar com dropshipping? A maioria das pessoas começa a empreender no Brasil porque elas precisam de dinheiro. Não é porque elas começam a empreender porque desde quando elas eram crianças elas tinham esse desejo de se tornar empresários, de empreender. Não é a realidade do Brasil. A maioria das pessoas começa a empreender porque precisa de dinheiro. Então, a gente começa a empreender, e essa foi minha realidade também, a gente começa porque a gente tem aquele sonho de ter dinheiro e liberdade também. E isso o dropshipping te proporciona. Porém, quando você começa porque precisa e necessita do dinheiro para pagar alguma conta, para pagar algum boleto, para resolver alguma pendência, isso acaba voltando contra você. Por quê? Você começa a empreender como uma solução para sua falta de dinheiro, porém, isso vai te deixar ansioso na hora de você começar a trabalhar e não tiver resultado logo de início. E a realidade é que quando você começa a empreender, seja na internet ou no mundo físico, você não vai ter resultado logo de início. Não é algo onde você investe o dinheiro e é uma certeza absoluta que esse dinheiro vai retornar no multiplicador de 3 para você. Isso não existe. Empreender envolve riscos, envolve dinheiro, envolve você trabalhar duro sem saber se você vai ter resultado. É totalmente diferente de quando você é um empregado, de quando você é CLT, onde você trabalha o mês inteiro e não importa se acontecer qualquer coisa com o seu patrão, com o seu chefe ou com a sua empresa, no final do mês você vai receber o seu salário. E quando você empreende, você não tem essa garantia de que você vai receber um dinheiro no final do mês, onde você vai ser recompensado pelo seu trabalho. Não existe isso quando você começa a empreender. E um dos maiores erros das pessoas é que quando elas começam a empreender no mercado digital, elas acham que elas têm que começar a ter resultado muito mais rápido. Não é isso que acontece.
não é essa a realidade. Pelo fato de a pessoa estar fazendo algo diferente, algo na internet, ela acha que aquilo vai acontecer muito rápido. Eu sei que dentro do mercado digital, dentro do marketing digital, as pessoas que vendem conhecimento, as pessoas que vendem cursos e mentorias acabam prometendo resultados rápidos, mas isso não tem como garantir para a pessoa. Vou pegar o meu exemplo. Eu tenho conhecimento, eu sou especialista no mercado de dropshipping global. Eu sou especialista em criar marcas que vendem para o mundo inteiro, em várias moedas, em vários idiomas. Mas não tem como eu te garantir que se você comprar qualquer coisa minha, você vai ter resultado. Não é por culpa minha, não é pela minha falta de conhecimento, é porque não tem como eu apertar os botões para você. Não tem como eu trabalhar por você. O meu tá garantido. Eu sei que meus negócios dependem de mim, mas não tem como eu responsabilizar o seu negócio em mim, porque não sou eu que vou trabalhar no seu negócio, eu vou te dar o direcionamento, mas você precisa executar. Então, as pessoas acham também que só por comprar um curso de dropshipping, de marketing digital, de qualquer coisa, a vida delas vai mudar assim. Do dia para a noite elas vão começar a ganhar dinheiro, porque elas começam algo na internet e por ser na internet, elas acham que isso vai acontecer muito rápido e não precisa trabalhar tanto. É só ficar na frente do computador que as coisas vão acontecer. Mas isso não existe. Isso aqui é um negócio, qualquer empreendimento no mercado digital, seja dropshipping ou qualquer outra coisa que você for fazer, leva tempo, consistência e resiliência. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Não acredite em quem te promete resultado e te garante resultado rápido. Isso não existe. Não tem como o mentor, a pessoa que está te vendendo conhecimento, te garantir que você vai executar o seu trabalho da melhor forma possível. O que acontece é que, através de um curso ou uma mentoria, através do conhecimento, você vai encurtar o seu caminho se você tentar começar a fazer tudo sozinho, sem o direcionamento. Então, um curso, uma mentoria, ou até mesmo esse vídeo, ele está te trazendo conhecimento, só que conhecimento sem ação não resolve de nada. E a maioria das pessoas acham que só por comprar um curso de dropshipping, elas já vão começar a ter resultado muito rápido. Só que não tem como a pessoa que está te vendendo o curso te garantir isso, porque o seu resultado depende do quanto você vai se dedicar e trabalhar focado por muito tempo. Essa é a realidade, porque empreender exige resiliência, exige tempo, paciência e também dinheiro. E aí a gente volta no outro ponto, que é a maioria das pessoas começam a empreender porque precisam de dinheiro, mas para empreender, você precisa de dinheiro para começar. Eu sei que existem inúmeras técnicas de você começar algum empreendimento com pouco dinheiro, e essa é a nossa realidade como brasileiro. A gente tem que tirar leite de pedra porque a nossa moeda não vale nada, e aí quando a gente começa no dropshipping, a gente precisa gastar dinheiro com tráfego, com domínio, com loja, mas essa é a realidade de empreender. E a nossa vantagem no dropshipping, nas lojas online, é que o dinheiro que a gente precisa para começar é muito mais baixo do que se a gente fosse montar uma loja física na nossa cidade. Pensa só, se você montasse uma loja aí no centro da sua cidade, quanto é que você ia gastar de aluguel? Você ia gastar muito dinheiro com aluguel por mês, mais estoque, mais funcionário. Então, só para você começar, só para você abrir um ponto e começar a receber cliente na sua loja para comprar, você vai gastar rios de dinheiro. Isso vai levar muito tempo, semanas, meses, vai levar tempo pra caramba. Agora, no mundo digital, quando você resolve começar uma loja de dropshipping, em um dia você pode ter uma loja pronta, no dia seguinte você já pode estar vendendo. As coisas acontecem mais rápido. Isso não significa que o seu resultado vai ser mais rápido. Porém, o seu investimento vai ser muito menor do que se você começar uma loja física. Por quê? Um domínio, que é a URL do seu site, você vai pagar aí uns R$50 por ano. Mensalidade na Shopify, que é a melhor plataforma para você construir uma loja do mundo. Você vai gastar $1 por mês nos primeiros 3 meses. Então, menos de R$60 você consegue construir uma loja. Só que, para você levar pessoas para sua loja, você precisa investir em anúncio. Então, basicamente, o seu investimento vai ser em anúncio. A comparação entre começar um negócio no mundo físico e no mundo digital, ela é muito menor no digital. Só que os resultados não são necessariamente do dia para a noite. Tem uma curva de aprendizagem que a maioria das pessoas não respeita. Elas acham que por começar no digital, por ser teoricamente mais fácil e com menos investimento, elas vão começar a ter resultado do dia para a noite. Mas elas esquecem da curva de aprendizagem. Veja só, eu tô há 4 anos no mercado, eu já passei por muita coisa, já vivi todas as fases do dropshipping, tanto dropshipping no Brasil, dropshipping Latam, dropshipping na Europa e dropshipping global. Eu domino esse assunto, eu domino vender em qualquer lugar do mundo. Só que eu já tô há 4 anos no mercado. Vamos pegar uma pessoa que tá começando do zero. Vamos supor que você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e você não sabe o que é dropshipping e quer começar. Você não tem o conhecimento que eu tenho. Então o seu resultado não vai ser
ser rápido quanto se eu subir uma loja nova agora, eu posso no mesmo dia começar a fazer venda, porque eu domino os mecanismos do negócio. A pessoa que está começando ainda não domina esses mecanismos, e aí vai levar um período de tempo para ela conseguir dominar esses mecanismos. Isso leva tempo e não é do dia para a noite. As pessoas acham que é só criar uma loja, escolher o produto, subir anúncio e começar a vender. Mas não é assim que funciona. Isso leva tempo e no começo você vai errar muito. Quando eu comecei no mercado em 2021, eu testei 6 produtos no tráfego. No 7º, eu fiz a primeira venda. Só que até se chegar nesse 7º, olha só como eu comecei. Eu tinha R$1.000 na conta, que foi o dinheiro da rescisão do meu emprego, que eu pedi demissão para começar no dropshipping e ter essa rescisão, porque eu não tinha nenhum outro dinheiro mais na conta. A situação era essa. E aí eu comecei e testei ali, foram 3 produtos com esses R$1.000. Gastei um monte no teste de produtos, não vendi nada, porém, eu estava com a mentalidade certa quando eu comecei no mercado. Eu comecei pensando que esse seria o meu plano A. Eu não tinha plano B. Eu não tinha uma outra opção do que eu iria fazer caso aquilo não desse certo. Isso nem passava pela minha cabeça, porque a única opção que eu tinha era fazer aquilo dar certo, independente de todo o resto. Independente se eu não tinha dinheiro, eu ia arrumar um jeito de ter mais dinheiro para voltar no mercado, porque era um mercado que eu acreditava e sabia que aquilo podia transformar a minha realidade. E olha só, deu certo. Porém, eu não tinha dinheiro, comecei com R$1.000, testei 3 produtos e não vendi. Mas eu tava com a mentalidade certa de não desistir do negócio. E aí eu fui lá, vendi meu videogame, meu PlayStation 4 e meu Apple Watch, consegui mais R$2.000. E aí com esses R$2.000 eu voltei a testar produto. E eu separei esses R$2.000, peguei 1.000 para uma mentoria e os outros 1.000 para voltar a testar produto. E adivinha só, voltei, testei mais 3 produtos, não vendi nada. E nos últimos R$200 que eu tinha na conta, eu fiz minha primeira venda. E aí depois dessa primeira venda, foi fazendo venda ali quase que todos os dias e foi virando uma bola de neve. 6 meses depois da primeira venda, eu já estava vendendo R$200.000 por mês de faturamento. Faturamento não é lucro, tá? 6 meses após eu fazer a primeira venda, 6 meses de quando eu estava quebrado, sem nenhum dinheiro, tive que vender minhas coisas para voltar para o mercado, eu estava faturando R$200.000 por mês. Isso em 2021. Dezembro de 2021, eu estava tendo esse resultado. O meu diferencial no começo que me fez dar certo foi também ter entrado com a mentalidade certa. Eu não tinha essa dúvida, e se não desse certo? Eu não tinha esse medo e esse preciosismo de perder o meu dinheiro. O pouco dinheiro que eu tinha, eu não tinha medo de perder, porque a assimetria do mundo dos negócios, ela é muito alta. Você pode ter pouco dinheiro agora, e aí você acerta um produto, e isso vira um efeito bola de neve e você escala. E aí esse dinheiro que você ganha é muito maior do que o dinheiro que você investiu para começar. Isso é basicamente uma assimetria. E muitas pessoas começam no mercado de dropshipping e ficam com esse medo. Ah, e se não der certo? E se eu perder meu dinheiro? Você tá pobre, sem dinheiro e tá com medo de perder seus R$300? Pensa nisso. Você tá com medo de perder R$300? Você quer ganhar milhões, mas tem medo de perder R$300. Então talvez esse negócio não seja para você. Infelizmente, eu acredito que empreender talvez não seja para todo mundo. E dropshipping é um empreendimento. Então se você quer começar e tem essa dúvida, reveja sua mentalidade. Vai estudar sobre mentalidade, vai pensar como melhorar a sua cabeça antes de começar a empreender. Porque se você começar com essa mentalidade de e se não der certo, vou apostar para ver, você não vai ter resultado. O mercado vai te engolir. É isso que vai acontecer. Então nem perde seu tempo, sendo bem sincero. Vai trabalhar sua mentalidade, vai rever seus conceitos e aí depois você pensa em empreender. Porque empreender não é para todo mundo, exige resiliência, você vai tomar porrada, você vai cair, depois você tem que se levantar. Você trabalha sem nenhuma garantia, a única garantia é você mesmo, seu próprio esforço de colocar naquele trabalho. E isso vai tirar muita gente que quer começar no mercado, muita gente que pensa em começar a empreender, mas é a seleção natural da vida. Até mesmo se você estiver vendo esse vídeo e acha que isso não combina com você, que você não tem essas características, tá tudo bem, não tem problema, eu não tô te atacando, não tô te julgando, até porque empreender não é para todo mundo, talvez ainda não seja o momento, mas eu tô te falando a realidade, e a realidade poucos falam nesse mercado. A maioria quer te empurrar curso, quer te vender algum conhecimento e aí criam promessas exorbitantes para te vender o conhecimento. Eu tô te entregando aqui a realidade. Eu não tô tentando te vender algo nesse vídeo, eu estou falando a realidade do que empreender. Até porque eu não quero que uma pessoa que não esteja com a mentalidade correta compre alguma coisa minha, porque eu não vou conseguir ajudar ela. Por mais que eu transmita o conhecimento, se a pessoa não tiver decidida que ela vai fazer aquilo até dar certo, não tem como eu ajudar. E não vai ser eu que vou ficar passando dicasinha de mentalidade, sendo coach motivacional de ninguém.
Não. Até porque eu não estou preocupado em vender curso, com a maioria do mercado, para esse tipo de gente. Então, essa é a realidade. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas iniciam com a mentalidade errada e o resultado disso é a pessoa começar com o pé no freio. E eu lembro que quando eu comecei não tinha essa de pé no freio, eu já entrei com os 2 pés na porta, com o pé no acelerador, pedi demissão no meu emprego para pegar a rescisão para começar. Eu tava com sangue no olho para fazer aquilo dar certo. Por quê? Eu via outras pessoas tendo resultado com aquilo, eu sabia que aquele negócio dava certo. E eu sabia que não era um negócio, que era uma onda. Porque o dropshipping não é uma onda, não é algo passageiro. O dropshipping nada mais é do que um modelo de entregar os produtos. E esse modelo de entregar os produtos é muito vantajoso, porque você não precisa se preocupar com logística. Seu próprio fornecedor faz a logística do seu produto. Ele envia da fábrica para a casa do seu cliente. O dropshipping nada mais é que uma modalidade dentro do e-commerce. E e-commerce é uma loja online que vende produtos físicos. Você acha que vender produto físico online, loja online, está saturado? Sendo bem sincero, você acha que está saturado? É óbvio que isso não está saturado. Eu mesmo, eu compro tudo online, eu compro tudo através de e-commerce, eu compro aplicativo, eu não saio nem de casa para fazer compra em mercado. Entro no aplicativo do Carrefour aqui em Dubai, seleciono lá o que eu quero, daqui 1 hora, meia hora eles entregam aqui na porta da minha casa. Eu não saio nem de casa mais para ir no mercado. Então você acha que vender produto físico online está saturado? É óbvio que não. Então isso não é uma onda passageira. Isso não é algo que está no hype e depois vai passar. Porém, isso depende também da forma como você enxerga o negócio. Porque o que acontece? A maioria das pessoas no dropshipping, a forma que o dropshipping foi muito ensinado desde o começo é que é basicamente você escolher um produto, fazer anúncios para a página desse produto e esse produto tem que ter um fator uau, algo diferente e algo que resolva uma dor. E aí as pessoas criam uma loja feia, uma loja porca, não agregam valor em cima do produto. Isso é o que a gente chama de produto vencedor. Elas vão testar 50 produtos na esperança de acertar um. Esse um que ela acerta, ela escala durante 2 meses, depois a escala morre e aí elas têm que ir na caça de um outro produto vencedor. E aí o tempo vai passar e elas não vão ter construído nada, elas não vão ter construído uma marca. A forma que o dropshipping foi ensinado durante todos esses anos é uma forma que te leva ao fracasso. A forma como eu faço dropshipping desde 2021 é escolher um nicho validado, onde tem a demanda, onde as pessoas têm interesse em comprar aquele tipo de produto. As pessoas buscam por esse tipo de produto na internet e estão dispostas a pagar para ter aquele produto. Ou seja, nicho de saúde, beleza, moda, decoração. São nichos onde tem demanda, onde as pessoas estão dispostas a comprar. E eu escolho trabalhar com algum desses nichos e dentro desses nichos eu escolho um subnicho, algo específico dentro desse subnicho que esteja em tendência. Vamos supor, há 2 anos atrás começou a tendência de moda old money. Então quem criou loja de old money naquela época e se posicionou como marca, tem essa loja até hoje rodando e escalando muito. Então isso é um exemplo de criar uma marca dentro de um nicho que vende muito bem. E quando você tem esse pensamento de construir uma marca, você vai trabalhar para que essa marca dure no longo prazo, porque você não vai só criar uma marca, escalar 1 mês e depois morrer. Não, você vai estar construindo o back-end da operação, crescendo lista de e-mail de clientes, crescendo base de clientes, crescendo seguidor em rede social, criando novos produtos, lançando novos produtos para a sua audiência, porque quando você pensa em construir marca, você vai se comunicar diretamente com um público-alvo específico e vai mostrar produtos para esse público-alvo. Ou seja, você não vai precisar ficar pesquisando e tentando procurar público para o seu produto. Não, você já tem um público definido que você quer vender e aí você vai mostrar seus produtos para esse público e aí a venda fica muito mais fácil. Então, quando você trabalha esse tipo de operação, você tem muito mais consistência no longo prazo e muito menos dor de cabeça, porque você não precisa ficar testando produtos loucamente na esperança de acertar um. É diferente, é um tipo de operação diferente. É um tipo de operação que te dá muito mais paz e muito mais satisfação de trabalhar, porque você realmente está construindo um negócio, uma marca, algo sólido. Você não está buscando escalar um produto, criar somente cash flow. Claro que o cash flow é o dinheiro, é importante, você precisa ter cash flow para trabalhar com uma operação desse tipo, mas o que vai te manter no jogo do longo prazo é você trabalhar o brand e criar uma marca em volta de algum produto dentro de um nicho que vende bem em qualquer época do ano e seja atemporal. Essa é a forma que eu trabalho o dropshipping hoje e esse formato
formato de trabalhar essa operação com branding, criando marca, está muito alinhado a outro ponto que as pessoas pecam quando começam no dropshipping, que é ter expectativas e falta de visão de longo prazo. A maioria das pessoas começa porque não tem dinheiro e aí por isso elas querem ter resultado rápido. E isso é a fórmula para o fracasso, isso é a fórmula para não dar certo. E aí elas esquecem que empreender é algo de longo prazo. Elas não entram com a cabeça de construir algo a longo prazo. Isso faz com que muitas pessoas se frustram, porque veja só, muitas pessoas ficam 4, 5 anos numa faculdade para depois que elas se formam, começarem a trabalhar com algum emprego e receber aí 3, 4, no máximo 5 salários mínimos, se você se destacar muito e depois de muitos anos, receber aí seus 10 mil reais por mês, que convertendo para dólar dá menos de 2 mil dólares. Aí se você quer fazer uma viagem para fora do Brasil, está lascado. As pessoas ficam 4, 5 anos numa faculdade, mas elas não têm paciência de trabalhar 6 meses, 1 ano no próprio negócio, online. Elas querem ter o resultado imediato. Elas não começam pensando que vai ser um negócio construído para ter resultados no longo prazo. Elas querem um resultado imediato no primeiro mês, querem resolver a vida no primeiro mês. Isso está muito atrelado com a mentalidade. Então, todos esses pontos fazem com que as pessoas fracassem no dropshipping. O dropshipping, alguns anos atrás, virou um hype, muitas pessoas venderam um curso ensinando o dropshipping. Isso fez com que muita gente entrasse no mercado, muita gente não tem resultado e muita gente se frustrou. A verdade é que em qualquer área da vida, 99% das pessoas não vai ter resultado, a maioria das pessoas vai começar algo e não vai ir até o final. Isso está muito atrelado à mentalidade, à expectativa. Por isso eu vejo que, na maior parte dos casos, as pessoas falham no dropshipping não por falta de conhecimento técnico, mas pela mentalidade incorreta, não setam as expectativas para o longo prazo. Elas querem resolver a vida no primeiro mês. E esquecem que dropshipping é uma loja online, um e-commerce é um empreendimento, um negócio. E negócios exigem dinheiro, teste, otimização, melhoria, depois escala. Então você começa perdendo dinheiro para depois você começar a ganhar. E o processo é sempre esse. Você fica no prejuízo, depois entra no break-even, que é ficar no 0 a 0, ficar empatado, depois você começa a lucrar. As pessoas querem eliminar esses dois primeiros caminhos e só começarem a lucrar logo de início. E não é assim que as coisas funcionam. Isso aqui é um negócio sério, um negócio real, que se você levar a sério por muito tempo, você pode mudar de vida, assim como eu mudei a minha. Então eu não tô aqui te vendendo uma falsa esperança, uma falsa ilusão, eu tô falando para você a realidade e eu sou exemplo dessa realidade. Então por isso eu venho aqui de cara limpa e com consciência tranquila te falar o porquê as pessoas falham no dropshipping. E claro, se você quiser o meu acompanhamento, a minha ajuda para criar ou escalar o seu negócio de dropshipping global, o link tá aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.